Rafael. O medo da passagem. Eu sou o Rafael, arcanjo da cura e da passagem. Aceitem todas as minhas saudações e todo o meu amor. Conforme o arcanjo Anael explicou a vocês nesta manhã, existe, tanto em meio à sua densidade como em outras densidades, uma série de fenômenos que correspondem a desequilíbrios. Na sua dimensão, isso é chamado de doença. Em outras dimensões, isso é chamado de modo diferente. Eu sou o arcanjo que, pela minha radiação, permite a passagem de um estado ou de uma vibração a um outro estado ou a uma outra vibração. A passagem não é para ser confundida com a reversão. A passagem necessita de um alívio, de uma compreensão. Os ritos e os momentos de passagem em meio à sua dimensão são em grande número. A morte é um deles. Algumas representações fizeram de mim uma imagem pouco amena, chamado por vezes de grande ceifador. Isso reflete a visão dissociada e o medo no qual este conceito de passagem implica. A passagem do estado de vida na terceira dimensão, pelo limiar que vocês chamaram de morte, é um dos limiares que os deixaram mais marcados em relação ao medo. Vocês podem recorrer a mim para todas as passagens que se acompanham de um sentimento de medo do desconhecido. Eu sou também a passagem da doença à cura. Eu sou também a passagem, ilustrada na sua estrutura física, pela passagem do estômago ao coração e no nível das suas lâmpadas que eu tenho a tendência, pessoalmente, de chamar de chamas, do seu plexo solar ao plexo cardíaco. Todos os ritos de passagem em meio aos múltiplos universos recorrem à minha vibração, à minha radiância e à minha presença. Eu sou aquele que guia e que acompanha os momentos de passagem. A passagem sempre é acompanhada, mais especificamente na sua dimensão, de um sentimento ou de uma emoção denominada medo. Eu sou o arcanjo que resolve os medos. Eu sou o arcanjo que lhes permite, não confrontar, mas enfrentar. Eu sou o arcanjo que os faz encarar a verdade do que vocês têm que passar e superar. É nesse sentido que o imaginário popular, em muitas tradições, pôde me chamar, às vezes, de anjo da morte. Entretanto, não é assim, isso é apenas devido a um mal-entendido sobre a minha posição, sobre o meu papel. Eu sou aquele que, na sua linguagem, faz morrer a lagarta para permitir a borboleta aparecer. Eu sou aquele que, desde tempos imemoriais na sua dimensão, guia e permite a passagem do estado dimensional físico ao estado dimensional astral. Os elementos que vêm perturbar a passagem estão inevitavelmente ligados e relacionados ao medo. Podemos afirmar que ambos, o ser humano na encarnação tem medo de ficar doente, como ele tem medo de se curar. Assim como vocês têm medo da morte. O medo impede as passagens de maneira geral, não unicamente, evidentemente, através da doença e da cura ou através da morte, mas, também, todas as mudanças da sua vida são acompanhadas de um sentimento de medo. O medo de perder o que é conhecido, o medo do desconhecido. O ser humano tem a característica, neste mundo dissociado, de querer imaginar mentalmente muitas coisas referentes à passagem e à transformação, colando nesta energia uma série de conceitos e de ideias, sempre falsas, obviamente. Esses conceitos e essas ideias que se constroem antes de qualquer passagem, sempre tomam as mesmas vias e os mesmos esquemas. É o mesmo no momento da passagem da morte como na passagem da doença para a cura, ou ainda da cura para a doença, ou ainda em qualquer mudança vindo afetar as suas condições de vida e o próprio desenrolar da sua vida. A passagem sempre é acompanhada de uma série de etapas, mais ou menos manifestadas, mais ou menos longas, mais ou menos difíceis. Entretanto, essas etapas precisam ser conhecidas intelectualmente. Elas são as seguintes: eu especifico que essas fases se sucedem em um tempo mais ou menos longo, elas estão bem presentes tanto nas passagens agradáveis como nas passagens desagradáveis. A primeira etapa será chamada de recusa. A segunda etapa será chamada de raiva. A terceira etapa será chamada de negociação. A quarta etapa será chamada de apaziguamento e a quinta etapa será chamada de aceitação. Assim é do seu ego, uma construção evoluindo há algum tempo, tendo criado a perda do sentido da sua divindade e de sua relação consciente com a divindade. O que eu vou dizer se aplica, lembre-se, a cada etapa implicando em uma passagem e em uma mudança na sua vida.
Isso se refere tanto a uma relação de casal que acaba de nascer, como a uma relação de casal a cessar, como a uma mudança de lugar de vida, como a uma mudança de país, como a uma mudança de estado, evidentemente, como a passagem que lhes interessa, hoje, que é a passagem do ego ao coração. A recusa, esta palavra fala por si. Inconscientemente, vocês constroem comportamentos tentando, abaixo do limiar consciente, evitar a passagem, recusando vê-la, negando, supondo hipóteses que vêm tranquilizar o seu ser, chegando então a recusar a noção de passagem. Eu repito, é o mesmo para a passagem da vida à morte, para a passagem da doença à cura, da cura à doença, do ego ao coração. A recusa, quando a sua consciência de alma fica sabendo que a passagem, que essa passagem é inevitável, isso os leva a elaborar planos, construções mentais e emocionais vindo negar, renegar e tentar apagar da sua consciência a realidade do que existe. A segunda etapa é a raiva. A revolta interior pode se manifestar, efetivamente, por um estado ou um sentimento de raiva, mas, na maioria das vezes, isso irá agir, neste caso, projetando no outro, nos outros ou nas causas, a responsabilidade. A terceira fase da passagem é a negociação. É o momento em que a sua consciência se torna lúcida quanto à inevitabilidade disso, mas onde ela vai negociar as próprias condições dessa passagem. Muitas vezes, em meio às suas palavras e aos seus comportamentos, isso se reflete por sim e não por não e sim ou por sim, mas ou por dar meia volta, frequentemente confuso para si mesmo como para o ambiente. É melhor não esconder de vocês que esta etapa é certamente a mais conflitante em vocês e ao seu redor. Depois vem a quarta etapa, que eu denominei apaziguamento. Durante o apaziguamento, que ainda não é a aceitação, vocês oscilam de uma calma intensa até um período de dúvidas cada vez mais curto, cada vez mais intenso que não é a raiva. A sua consciência apreende o sentido real da passagem a ser feita. Vocês começam a engajar-se na passagem, no entanto, meias voltas violentas podem ocorrer. E, enfim, vem a aceitação, somente naquele momento é que a passagem é realizada. Eu sou o arcanjo que impulsiona a passagem. Vocês podem me chamar para qualquer passagem. A passagem é uma transmutação e não uma reversão. A passagem corresponde ao surgimento do medo, ao surgimento da dúvida, ao surgimento da raiva, ao surgimento da alegria, também. A passagem é um momento e uma mudança que mobilizam muita energia e muitas emoções. Alguns seres humanos são mais capacitados para a passagem do que outros. Alguns de vocês estão tão sob o peso de medos que a passagem é um drama. Outros são capazes, bem depressa, de passar pelas primeiras etapas da passagem e pelas etapas de negociações, mas podem, por vezes, se atrasar no período de apaziguamento, pois eles ali encontram alimento, já que eles experimentam neste nível a compaixão do outro, às vezes exagerada. Outros, enfim, vivem a passagem como se isso não fosse uma passagem. Estes seres livraram-se da influência do medo e da raiva. Todas as etapas que eu descrevi ocorrem em todas as passagens, sem exceção. Hoje, interessam para vocês essencialmente 3 passagens. A passagem da doença para a cura, a passagem do ego para o coração e a passagem da terceira dimensão para a quarta dimensão intermediária. A passagem da doença para a cura corresponde, em grande parte, ao que lhes expressou Anael, nesta manhã, para não sobrecarregar a minha radiância e a minha atribuição durante a minha intervenção. A passagem do ego ao coração significa o fim da primazia do eu sobre vocês, o fim da primazia do pequeno si frente ao si. Trata-se, durante esta passagem, de passar de um olhar voltado para si, para um olhar voltado para o outro. A terceira passagem, enfim, é a passagem da sua terceira dimensão para a dimensão imediatamente superior, que é uma dimensão intermediária correspondendo, quando da sua aceitação, ao reconhecimento do princípio de unicidade da vida e do princípio de unicidade em Cristo, chamado por vezes de porta estreita, o oitavo corpo, ou embrião crístico. Este ponto de passagem é freado, aí também, nas 3 coisas que nos interessam esta noite, pelo medo. O medo é o que cristaliza, no ser humano, o que paralisa e extingue literalmente a luz e o que acarreta literalmente a confusão e a sombra.
Esta passagem também é um momento particular que lhes permite levar, quando da aceitação, um olhar lúcido sobre as suas próprias limitações, sobre as suas próprias insuficiências e, sobretudo, que lhes permite tomar consciência de que nenhuma situação ou nenhum outro ser além de vocês é responsável ou culpado pelo que vocês vivem. Existe, no nível desta passagem, uma revolução correspondendo a uma mudança de paradigma onde o olhar, ou ponto de vista, se vocês preferirem, os faz passar de um estado de sofrimento ligado à acusação, para um estado de alegria crescente pela própria compreensão de que tudo o que lhes chega apenas pode vir, em última análise, de vocês, pelo princípio de ressonância, pelo princípio de atração. Não pode ser de outro modo. Vocês são absolutamente a fonte e a única causa do que vocês são, dos seus problemas, das suas insuficiências. Assim como vocês são a fonte, a única causa de sua alegria. A ilusão da dualidade, desta terceira dimensão dissociada, por causa da limitação, não mais entre vocês e a luz, mas entre vocês e o outro, entre vocês e a situação vivenciada, coloca-os de maneira inexorável, por oposição, na condição de vítima permanente. Vocês apenas são vítimas de vocês mesmos. Enquanto vocês considerarem que vocês são vítimas das circunstâncias, vítimas de outra pessoa, a passagem não ocorre. A passagem ocorre no momento em que vocês penetrarem na quarta dimensão, o estágio da alegria, da plenitude. Isso corresponde à passagem da porta estreita. Vocês devem, em todos os ritos de passagem, livrar-se de suas emoções. Vocês devem se livrar de seus erros de compreensão quanto à origem exterior ou interior de seus problemas. Pois, em última análise, o único problema existente apenas pode vir de suas próprias criações. Enquanto vocês procurarem no exterior, no outro, em uma circunstância, a causa, a passagem não pode ser feita. Não se trata, no entanto, de ficar sentindo alguma culpa, pois isso iria manter o papel de vítima, mas, sim, de olhar com lucidez o que representam essas etapas da sua vida. Qualquer mudança, por menor que seja, encontra este princípio de passagem. A vida é uma sucessão de passagens e eu devo dizer que minha radiação e minha presença tiveram muito trabalho em meio a esta dimensão, em meio a um papel retraído que vocês chamariam, em sua dimensão, de anjo e, entretanto, esse é o meu papel e minha função. Não pode haver passagem sem perdão. Não pode haver passagem sem aceitação. Vocês devem reconhecer, principalmente durante a passagem que nos interessa esta noite, como causa, a origem e a consequência dos obstáculos, mas também da passagem em si. Como eu disse, vocês podem recorrer à minha radiância, às minhas orientações, à minha bênção, a cada vez que a passagem for bloqueada. O momento do reconhecimento de vocês mesmos enquanto o único agente da possibilidade da passagem, mas também do bloqueio da passagem, é uma etapa fundamental no seu crescimento espiritual e no seu desenvolvimento espiritual. Jamais se esqueçam do princípio de atração e de ressonância existente em meio à sua dimensão, mesmo se a escala de tempo nem sempre lhes permitir tomar consciência no momento em que isso acontece. O perdão a si mesmo consiste em reconectar com a alegria e integrar a passagem. O elemento que eu inscrevo em vocês durante esta passagem é um fogo. Não se trata do fogo do coração. Não se trata do fogo do ego. Trata-se do fogo da terra, semelhante ao fogo da serpente, aquele que se encontra no seu sacro, o osso em forma de triângulo. A sua terceira lâmpada tem por símbolo um triângulo vermelho. Vermelho como a terra original, vermelho como o fogo. O fogo da terra é o que queima os medos, é o que queima os véus das suas ilusões, em vocês e sobre o mundo. O princípio de minha ação é mais escondido e silencioso. Meu papel não é menos indispensável em meio ao conclave e às efusões que vocês recebem atualmente. A passagem mais importante, correspondendo a um reforço da minha presença, está ligada ao período denominado Assunção ou Festa de Maria. Eu voltarei nesta ocasião para me expressar muito mais sobre esta noção de passagem mariana. Anunciando assim uma outra passagem crucial, aquela da encarnação, na totalidade, em meio às suas consciências, às suas estruturas, do Arcanjo Miguel, daqui a 6 ou 7 semanas, no momento da sua festa.
Eu lhes transmito todas as minhas homenagens, todo o amor dos arcanjos pela sua raça, por esta humanidade, todo o amor dos arcanjos pelos mestres que vocês são, tendo conduzido a terra à passagem por vir. Vocês são abençoados, vocês são amados, vocês são ajudados, vocês são guiados. Paz para vocês, paz à sua alma, paz ao seu corpo e paz no seu espírito. Permaneçam nesta radiância durante algum tempo. Intervenção do Arcanjo da Cura e da Passagem. Primeira mensagem de Rafael no site Autres Dimensions. Nota da tradutora. Essas fases se sucedem em um tempo mais ou menos longo, elas estão bem presentes tanto nas passagens agradáveis como nas passagens desagradáveis. A primeira etapa será chamada de recusa. A segunda etapa será chamada de raiva. A terceira etapa será chamada de negociação. A quarta etapa será chamada de apaziguamento e a quinta etapa será chamada de aceitação. Tradução para o português. Zulma Peixinho. Autres Dimensions, 20 de maio de 2009.